Olá, boa tarde. O governo federal anunciou hoje, por meio do presidente da República, Jair Bolsonaro, a prorrogação do auxílio emergencial por mais 4 meses. O valor será de R$ 300. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou aqui no Congresso, por meio remoto, da reunião da comissão mista que analisa as ações do governo relacionadas à pandemia do novo coronavírus. E Guedes explicou essa e outras medidas. O ministro Paulo Guedes falou que a prorrogação do auxílio emergencial, divulgado nesta terça-feira, vai dar mais tempo para que o governo formate o programa Renda Brasil. Um auxílio emergencial que estava em torno de R$ 600 para 64 milhões de brasileiros. Então, uma tentativa de aterrissagem suave agora, descendo para R$ 300, 4 prestações até o final do ano. Ainda no orçamento de guerra, são mais 80, quase 90 bilhões de reais, quer dizer, é bastante. Mas mostrando ao mesmo tempo, essas são as últimas camadas de proteção que nós estamos lançando. Também minimizou a queda de 9,7% no PIB no segundo trimestre, terminado em junho. Disse que os números atuais são melhores. Uma queda de aparentemente 10%, que é o 9,7%, é o que saiu do IBGE hoje, mas, na verdade, isso é um som distante. Isso é o som daquele impacto da pandemia lá atrás, e é onde o Brasil ficaria caso não tivéssemos feito exatamente nós, junto com o Congresso, todas as medidas que fizemos. Nossas medidas foram medidas vigorosas. O Brasil ficou um pouco acima da média dos países avançados e ficou quase o dobro da média dos países emergentes. Os mesmos modelos que previam queda de 10% do PIB estão prevendo hoje 4, 4,5%, 5% de queda no PIB. Comemorou o início da retomada dos empregos e disse que novos marcos regulatórios serão estabelecidos para dar sustentação financeira ao país sem elevar a carga tributária. Nós contamos com a retomada da nossa agenda de reformas, então a tributária já está em andamento, a administrativa chega agora na quinta-feira, o Pacto Federativo já está no Congresso, petróleo, óleo e gás, cabotagem, setor elétrico. Estamos encaminhando também o pedido de aceleração dos desinvestimentos. Queremos desinvestir para investir no capital humano, para fazermos programas sociais robustos. E logo no início dessa reunião, o ministro Paulo Guedes deu explicações sobre declarações que ele fez quando da derrubada de um veto aqui pelo Senado. Na ocasião, o ministro Paulo Guedes disse que o Senado teria cometido um crime contra o país. Se nós transformássemos os recursos que foram distribuídos para a saúde, se nós transformássemos isso em aumento de salários, tecnicamente, o que é compreensível, que é um gasto extraordinário num ano de pandemia, viraria um desastre financeiro para o país, porque agora seriam gastos permanentes com aumentos de salários, se transformados em aumentos de salários. Então, o que os senhores ouviram foi o lamento de uma pessoa, a decepção de uma pessoa, depois de acordos públicos entre o Senado, a Câmara e a Presidência, e eu me senti absolutamente abandonado e isolado. Numa democracia, da mesma forma que as nossas medidas e o Executivo pode ser avaliado, eu imagino que também um formulador de política do Executivo possa se referir a votos, a qualidade de votos. Esse voto foi um voto muito bom, tecnicamente. Esse voto aqui é um crime contra as finanças públicas. Esse voto aqui é péssimo para o Brasil. Então, é uma avaliação quanto ao voto, é um direito democrático de quem formula medidas. Da mesma forma que a medida é avaliada e pode ser aprovada ou reprovada, a quem formulou cabe a opinião democrática de dizer, olha, esse voto foi um voto de baixa qualidade, olha, esse voto foi um voto de boa qualidade, técnica, do ponto de vista técnico. Então, eu peço a compreensão de todos os senadores, inclusive amigos meus, que votaram contra e depois
exigiram que eu vá ao Senado para me desculpar. Eu não tenho problema nenhum de ir ao Senado, mas com a maior sinceridade do mundo, eu não vejo em que eu tenha ofendido qualquer senador ou o Senado em si. Eu me referi ao voto, depois de acordos públicos. Aquilo foi uma decepção para mim. Nós vamos retransmitir ao presidente do Senado, com a sua justificativa, e ao líder Eduardo Gomes. Por favor. Eu vou passar para ele de tal forma que eles se sintam satisfeitos com as suas explicações de Vossa Excelência, não é? E dê o caso por encerrado, se assim for da conveniência do seu presidente e do nosso líder Eduardo Gomes. E o governo entregou ontem ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária para 2021. O desafio, no caso, é respeitar o teto de gastos em meio a essas despesas relacionadas à pandemia do coronavírus. O projeto ainda não trouxe a estimativa de despesas com o programa Renda Brasil, que deve substituir o Bolsa Família. Diferentemente do que vinha sendo previsto, o orçamento para a educação continua maior do que o da defesa nos gastos obrigatórios. O relator do orçamento de 2021, senador Márcio Bittar, participou da reunião. O objetivo hoje foi mais simbólico. O presidente da República nos convidou como relator do orçamento. Amanhã cedo eu começo o dia numa reunião com o presidente do Senado, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, meu amigo. E foi mais uma questão simbólica. Quer dizer, hoje com a pandemia não dá para ficar com muita gente indo para o Congresso Nacional. Então vai via online. E logo após a entrega, o projeto foi explicado pelo secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues. O salário mínimo pode passar de R$ 1.045 para R$ 1.067, uma alta de 2,09%, que não significa aumento real, mas apenas reposição da inflação, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, medido pelo IBGE. Em abril, a Lei de Diretrizes Orçamentárias previa um salário mínimo de R$ 1.079, porque a previsão de inflação era maior. Para o Produto Interno Bruto, o governo prevê crescimento de 3,2% no ano que vem, mas o déficit primário chega a 233,6 bilhões de reais, por causa dos gastos com a pandemia. Para os gastos discricionários do Poder Executivo, aqueles que não são obrigatórios, a intenção é reservar 96 bilhões de reais. O governo se compromete a respeitar o teto de gastos. O que está no PELOA 2021 é exatamente a correção pelo INPC. Nós não estamos trabalhando com correção real, com aumento real. Se tiver algum aumento nesse sentido, como nós estamos trabalhando com estrito atendimento ao teto de gastos, uma outra despesa primária vai ter que ser reduzida. Lembrando do efeito que o salário mínimo tem sobre despesas. E o que a gente conclui dos principais números é que o governo tem, de certa maneira, um quadro irrealista traçado para o ano que vem. Ele enxerga que o teto de gastos será ainda cumprido, ainda com uma margem de R$0, quer dizer, não vai haver espaço para gastos novos, mas ao mesmo tempo a peça orçamentária ainda não contempla programas como o Renda Brasil, que vem sendo discutido pelo próprio governo e à larga entre os especialistas e a imprensa. Esse programa pode ter um custo elevado e vai requerer cortes de despesas ou aumento de receitas, sem mencionar a questão do teto de gastos. Então, o que fica da mensagem do PELOA é que o governo parece comprometido ainda com o teto de gastos, mas não mostrou os números de uma maneira totalmente transparente. Ficou para um segundo momento a discussão principal, talvez, que é como comportar a demanda por gastos sociais adicionais a partir de 2021. Salários acima do teto, gastos excessivos em câmaras municipais e contratações de pessoal. É o que pretende evitar o senador Márcio Bittar, relator do projeto de lei orçamentária da União para 2021. O senador pretende unir pontos das PECs emergencial e do Pacto Federativo para alcançar recursos para a União no ano que vem. Nesta segunda-feira, ele se reuniu com o presidente da República, Jair Bolsonaro.
eu conversei com ele alguns pontos das duas, que são polêmicos, para ouvir a opinião dele. Gostei muito do que eu vi e agora estou pronto para apresentar o relatório. Quais os pontos? Olha, câmaras municipais do Brasil inteiro. Eu não acho que seja correto que dentro do limite de gasto de pessoal, ela pode contratar 100%, mas quando a pessoa se aposenta, não é ela que paga. Então isso facilita a irresponsabilidade. Também vamos apresentar uma proposta de diminuição do teto de vereadores no Brasil inteiro. As câmaras, por exemplo, a Câmara do Rio de Janeiro, por exemplo, está gastando 160 milhões a mais do que a de São Paulo. Como? São Paulo é muito maior, é muito mais rico, arrecada muito mais e tal. Até quando nós vamos continuar no Brasil com uma lei de teto que não funciona? Quer dizer, vocês da imprensa vivem noticiando. É um desembargador, é um juiz, enfim, pessoas ganhando 160 mil reais, 200 mil, isso é uma vergonha. Como é que pessoas que cuidam da lei furam o teto? Então isso, no nosso relatório, nós estamos procurando tudo que é buraquinho que se abriu para ver se a gente veda para acabar com isso. A PEC emergencial é aquilo que vocês já sabem. Quer dizer, primeiro é bom lembrar o seguinte, ela só será acionada, mas ela... Então ela só será acionada quando o ente for muito irresponsável que chegar, o Estado e o município, a comprometer 95% das receitas correntes líquidas com o pessoal. Você pode abaixar salário e abaixar a carga horária no limite de 25%. E praticamente você não pode mais fazer nada, promoção, contratação e tal. E o governo federal libera, a partir de hoje, 12 bilhões de reais para a segunda fase de empréstimos do Programa de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. O PRONAMP foi criado no mês de maio para ajudar pequenos empresários com uma linha especial de crédito durante a pandemia. Mauro Pacífico é dono de uma microempresa de portaria virtual para condomínios na capital paulista e conta como utilizou o dinheiro que pegou emprestado. Nós conseguimos, através da Caixa Econômica Federal, o valor de R$250 mil para a empresa Even, portaria remota. Isso fez com que nós não mandássemos os funcionários embora e também aumentássemos os números de emprego com carteira assinada. Na primeira fase do programa, foram viabilizados mais de 18 bilhões de reais para mais de 218 mil micro e pequenos empresários de todo o país. Na segunda fase, que começa nesta terça-feira, mais de 14 bilhões de reais vão estar disponíveis nos bancos para serem emprestados. 12 bilhões serão liberados pelo Ministério da Economia e os outros 2 bilhões como contrapartida de instituições financeiras. Nessa nova fase, o teto de empréstimo para cada empresa deve ser de R$100 mil. O Ministério da Economia colocou um teto de 87 mil para atingir muito mais micro e pequeno empresário. E eu, como presidente da frente, fiz uma argumentação forte para passar para no mínimo R$100 mil, para atender de verdade o microempresário. Empresas com faturamento de até R$4 milhões e 800 mil por ano podem pegar empréstimo pelo PRONAMP, com juros de 3,25% ao ano. O prazo de pagamento é de 36 meses e carência de 8 meses. Hoje, praticamente 52% das empresas, pequenas empresas, é que geram emprego no nosso país. Então, é muito importante ter uma linha de crédito para as pequenas empresas, para que as empresas voltem a faturar, voltem a gerar e, com isso, gerem mais empregos. E os senadores devem analisar hoje, em sessão plenária, a medida provisória que simplifica as assinaturas eletrônicas, aquelas assinaturas digitais. A medida provisória tem o objetivo de tentar reduzir a burocracia. A finalidade é facilitar o uso de documentos assinados digitalmente para ampliar o acesso a serviços públicos e, assim, diminuir a burocracia e a interação entre as pessoas durante a pandemia da Covid-19. Todos os sistemas que utilizem assinaturas eletrônicas deverão se adaptar às novas regras da MP até 1º de julho de 2021. O texto que chega ao Senado define 3 tipos de assinatura eletrônica. A simples permite identificar o signatário e poderá servir para pedidos de informações e consultas médicas, por exemplo.
A avançada utiliza certificados não emitidos pela infraestrutura de chaves públicas e vai poder ser usada para abertura e fechamento de empresas e transferências de veículos. E a qualificada, com maior nível de confiabilidade por usar certificado digital expedido pela ICP Brasil, será obrigatória para transferência e registro de imóveis e em todos os documentos assinados por chefes dos poderes, ministros e governadores. Na opinião do senador Humberto Costa, além da simplificação, a medida traz benefícios ao meio ambiente e à segurança da informação. Também nós vamos ter uma redução da utilização de papel, o que é algo ecologicamente desejável, e ao mesmo tempo nós teremos a garantia de uma guarda de informações por mais tempo e de maneira mais segura. O que é importante, porém, é que todas as pessoas possam ter acesso à assinatura eletrônica, especialmente à assinatura qualificada, com certificação digital e que hoje tem ainda um custo elevado. Garante até mesmo maior segurança para que não se tenha acesso a informações sigilosas ou à intimidade, até mesmo de pessoas que sejam vítimas ou ameaçadas e até mesmo testemunhas sob proteção judicial. Este representante da Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação explica como deve ser a regulação. Para fins de regulação, é importante que tenhamos o equilíbrio entre custo, usabilidade e segurança para a formalização dos processos. Nesse contexto, os fatores que possibilitam a segurança de transações digitais são a autenticidade e a integridade. A autenticidade comprova que a transação seja realizada com a identificação do usuário ou signatário. E a integridade, que o documento ao qual for oposto a assinatura se mantenha íntegro, isto é, que possa ser comprovado que não houve alteração no documento após a assinatura. Também está na pauta de votações de hoje o projeto que permite o repasse de recursos federais, que aliás já foram repassados a estados, municípios e Distrito Federal, para ações que visem permitir a volta às aulas presenciais. E hoje a TV Senado inicia uma série de reportagens para marcar os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Na primeira reportagem da série, nós mostramos que o Brasil ainda está longe de ter uma solução eficiente para o tratamento e a destinação do lixo urbano. Hoje, grande parte dessa cadeia da reciclagem é informal. A média mundial do tratamento térmico por meio da combustão chega a 11% mundial e o Brasil é 0%. Não cumprimos as metas e agora precisamos nos preocupar com a proposta em termos todos os lixões acabados até 2024. Não temos a oportunidade de resolução sobre os lixões espalhados nos municípios. A gente precisa ter essa cooperação entre os entes, onde os municípios pequenos terão apoio técnico e financeiro de forma adequada. O aterro, ele está lá embaixo, é a última ação da hierarquia de ações, só que a gente inverteu essa discussão. Milhares de pessoas dependiam daquele lixão, viviam de condições totalmente indignas, uma degradação completa, muitos morreram esmagados. 90% hoje da alimentação da indústria da reciclagem, isso perpassa pela mão dos catadores de material reciclável. Tecnicamente, até existem diferenças entre resíduos e rejeitos. Mas quando você ouvir falar em resíduos sólidos, vamos simplificar. É o lixo que eu, você e todos os brasileiros produzem todos os dias. E não é pouca coisa, não. Em 2018 foram quase 80 milhões de toneladas. Dá para imaginar? Todo esse lixo daria para encher até a borda 144 estádios do tamanho do Maracanã.
51% é matéria orgânica, portanto com um potencial de recuperação, cerca de 33%, 1/3 são recicláveis, portanto também com um potencial de recuperação, e aí 17% que seriam classificados como rejeito, mas cuja fração também tem o potencial de alguma recuperação que poderia ser mais explorado. O destino do lixo está no centro do debate ambiental do planeta. Soluções para desafios como o uso da água, novas energias, proteção da biodiversidade, equilíbrio do clima, qualidade de vida nas cidades e até a redução das desigualdades dependem muito da gestão dos resíduos sólidos urbanos. A agenda de qualidade ambiental urbana é uma prioridade para o país e para o mundo. Por exemplo, as cooperativas de catadores hoje estão espalhadas pelo Brasil todo. O consumidor está cada vez mais exigente quando compra um produto, quer saber para onde ele vai depois do seu uso. As empresas estão cada vez mais atentas aos produtos e embalagens que colocam no mercado, assegurando, por exemplo, que essas embalagens sejam 100% recicláveis e possam ser matéria-prima de novas embalagens. Tivemos uma dificuldade para realmente implementá-la na prática, muito por conta da carência de recursos, da falta de recursos direcionados ao custeio dessas ações, mas sim agora com os instrumentos adequados para avançar. Não vemos os investimentos nas tecnologias para as usinas de transformação, aonde não vemos a possibilidade de investirmos junto às cooperativas dos catadores, humanizando essa relação. Mesmo com a economia em ritmo lento, o volume de lixo produzido no país tem crescido mais ou menos 1% ao ano. Na média, hoje, cada brasileiro gera 1 quilo por dia de lixo entre orgânicos e recicláveis. Dessa montanha, 92% foram coletados. Isso quer dizer que pelo menos 6,3 milhões de toneladas de lixo não saíram de onde foram deixadas. E para onde vai tudo isso? Em geral, para poluir os rios e mares e sujar as nossas cidades. A lei que definiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos fez 10 anos agora em agosto. Na época, foi uma iniciativa ambiciosa, mas tão ambiciosa que até previa como cenário ideal a não geração de resíduos, lixo zero. Claro que isso ainda hoje parece impossível. Então, a saída foi definir qual o destino mais adequado para todos esses resíduos. E a primeira prioridade que a lei coloca qual é? É a não geração de resíduos. E aí, em todas as atividades humanas, isso deveria ser a primeira preocupação. Então, uma indústria que vai lançar um produto, ela tem que ter um plano de não geração. Depois que ela executou esse plano e ela vai ter um resíduo inevitável que vai ser gerado a partir daquele produto, ela tem que ter um plano de redução dessa geração, de reutilização do resíduo gerado. Embora não resolva de uma vez por todas as mazelas resultantes do acúmulo de resíduos sólidos, é o primeiro passo de um novo e moderno modelo de gestão. Se fosse seguida à risca, proporcionaria um grande ganho ambiental e drástica diminuição do passivo ambiental no nosso país. Essa política de resíduos sólidos parte do princípio da responsabilidade compartilhada. Porque se você acha que colocar o lixo no saco e trazer ele para a porta da sua casa, você está fazendo toda a sua parte, você está muito enganado. Depois das pessoas entenderem que esse material, se ele não estiver separado, se ele não estiver destinado adequadamente, ele vai ser um problema, ele vai sair da porta de casa e vai parar em algum lugar, gerando um problema para alguém, um problema que isso vai influenciar tanto a sociedade quanto o meio ambiente. Para os municípios, por exemplo, a lei criou uma série de obrigações que têm sido seguidas de forma lenta e parcial. É uma política que atribuiu obrigação a todos. União, estados, municípios, sociedade, setor empresarial. E para que ela seja implementada de fato, a gente precisa ter essa cooperação entre os entes, onde os municípios pequenos terão apoio técnico e financeiro de forma adequada. A principal medida, inicialmente prevista para agosto de 2014, 6 anos atrás, não foi cumprida até hoje: acabar com todos os lixões. No lugar deles, deveriam ser criados aterros sanitários. Numa cidade onde não há recurso,
onde o governo federal não ajuda no diagnóstico, onde não temos uma política de financiamento, esses prefeitos acabam em situação muito difícil e estão buscando ajuda. 45% do nosso país possui até 10 mil habitantes. É muito importante ressaltar esses dados porque a grande razão para que os municípios ainda não tenham eliminado seus lixões, implantado aterro sanitário, feito coleta seletiva e compostagem é devido à ausência de apoio técnico e financeiro por parte de estados e de União. Mas afinal, qual a diferença entre lixão e aterro sanitário? Os lixões são locais onde todos os rejeitos são despejados de forma irregular e, não raro, ilegal. Os restos são lançados diretamente sobre o solo, sem qualquer sistema de proteção e controle, gerando danos ambientais e se tornando foco de pragas e doenças. Já um aterro sanitário usa impermeabilização e drenagem para proteger o solo e as águas subterrâneas. É uma obra de engenharia licenciada e fiscalizada, capaz de receber os resíduos sólidos com um dano ambiental muito menor. E ainda pode aproveitar o lixo para gerar energia, o chamado biogás. A capital do Brasil tinha o maior depósito de lixo a céu aberto das Américas. Depois de operar por 67 anos, o lixão da Estrutural foi fechado em janeiro de 2018. Em seu lugar, começou a operar este aterro sanitário aqui na cidade satélite de Samambaia. Desativar um lixão da proporção como o lixão da Estrutural, o segundo maior do mundo, era algo muito complexo. Ali, milhares de pessoas dependiam daquele lixão, viviam de condições totalmente indignas, uma degradação completa. Muitos morreram esmagados por caminhões, pelos tratores. Hoje esses catadores trabalham em centrais de triagem, com todos os equipamentos de proteção individual, com toda a tecnologia e certamente estão produzindo muito mais, ganhando muito mais do que ganhavam anteriormente em condições muito melhores. E amanhã, nesta série especial, nós vamos ver uma reportagem sobre a coleta seletiva e a reciclagem. E essa edição termina aqui. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.